Alô, alô, você que está chegando aqui agora, você que está aí no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito peculiar, principalmente se você é crente, se você é da minha equipe Go Boss, se você já é uma águia, então você precisa ficar aqui nesse vídeo, você precisa ficar aqui nessa transmissão e ouvir tudo que eu tenho para dizer para você hoje. E o assunto de hoje é um assunto que mexe com a cabeça de muita gente. Mexe com a cabeça de quem quer, mexe com a cabeça de quem acha que não pode e mexe com a cabeça daquele que já conseguiu, né? E eu vou trazer um tema que você depois vai poder comentar aqui a sua opinião, mas é um tema que muitos cristãos ainda debatem. Será? Será que eu mereço? Será que eu tenho que ser? Será que a riqueza é algo que eu tenho que almejar? Então, se você é um cristão, se você é um trabalhador, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, você precisa compreender três fundamentos aqui muito básicos para a riqueza. Isso mesmo. Se você é cristão, você já nasceu rico, tá? Então repita comigo: eu sou rico, eu sou rica. Por quê? Porque você nasceu simplesmente para ser rico, tá? O sistema diz que aquele que nasceu em um lar pobre vai morrer toda a vida pobre. Mas você que adquiriu o conhecimento, você que adquiriu uma vida com Deus, você sabe que não é esse o seu destino. O seu destino, na verdade, é ser rico. E ser rico não só espiritualmente. Porque o que muitos cristãos não sabem ou não querem abrir os olhos para ver é que essa riqueza que eu estou falando aqui não é uma riqueza somente espiritual, é uma riqueza também material. Ainda tem algumas outras pessoas que falam assim: ah, fulano de tal da Bíblia foi rico, ciclano de tal foi rico, Beltrano de tal foi rico, e por que na minha vez eu tenho que me lascar? Por que eu tenho que ser pobre? Na verdade, você não tem que ser pobre. Essa riqueza, ela nasceu no coração de Deus para o teu coração. Ela nasceu em um propósito divino para você. Isso mesmo. E é isso que traz muita confusão. Deus, ele não deu riqueza para o ímpio. Deus deu riqueza para o justo. Deus deu riqueza para Abraão, para Isaac, para Jacó, para toda a descendência de Israel. E por que que na tua vez Deus não vai te dar? Será que Deus virou um carrasco da noite para o dia e Deus não vai te dar mais riqueza? A riqueza é sua, você que teme ao Senhor, você que é um cristão. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que você venha comigo para a Bíblia. E eu quero que você acompanhe hoje a história de um homem muito, mas muito famoso, Abraão. E aqui, no contexto bíblico que eu vou trazer para o dia de hoje, diz lá em, vamos lá, em Gênesis 23, diz, gente, isso aqui é muito forte, tá? 23, 13, só a parte B. Ouça-me, por favor, pagarei o preço justo pelo campo. Aceite para que eu possa sepultar a minha mulher. E aí, aqui, Abraão perdeu a Sara faleceu. Abraão estava em uma terra estrangeira. E ali, a Sara veio a óbito. E Abraão precisava agora de um campo para sepultar a Sara. E aí, Abraão chegou, né, para alguém daquela região e pediu, ó, diz aqui ano 12. Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e pediu apenas um campo, um local, um espaço para sepultar Sara. E ali ele teve a resposta, né? Efron respondeu a Abraão dizendo: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Quer dizer, Abraão era rico, Abraão queria pagar para sepultar Sara. E, gente, vem cá. A pessoa, quando morre, ela deve algo para alguém? Não. A pessoa que perdeu um ente querido, ela está em uma condição de fragilidade. Ela não está em uma condição nem de pensar em como vai fazer para sepultar. Eu não sei você,
aí na sua região, não sei como que é a tua história familiar, mas toda vez que na minha família se perdeu alguém, quem cuidou do enterro, dessas coisas burocráticas, foram outras pessoas de fora, não foi nem a pessoa da família. E sempre apareceu pessoas, recursos, até governamentais, para ajudar nisso, no sepultamento. E quando uma pessoa pobre morre, a primeira coisa que o familiar, né, ou a pessoa que está cuidando pensa é: vou atrás do governo, porque o governo é responsável por enterrar a pessoa, independente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Há há um espaço lá no cemitério para o morto, independente de ter dinheiro ou não. Então o governo ele vai arcar com essas coisas. O que Abraão queria? Comprar um pedaço de terra para sepultar a Sara em uma terra estrangeira. E outra coisa que o Efron ele oferece, não precisa pagar. O Efron também era muito rico. Não precisa pagar. O que que é isso para mim e para você? Somos ricos. O que que é isso para mim e para você? Gente, se você não tem nenhum rico na sua história, se você não consegue, olha para os quatro cantos, as cinco pessoas mais perto de você, não tem nenhum rico, você ainda é uma pessoa pobre. Agora, se tiver um rico perto de você, você é o próximo rico. Então, você tem que começar a analisar aí. Se não tiver nenhum rico perto de você, pode ser que esse rico vai ser você. A partir de uma decisão, se tornar. E voltando aqui para a história, Abraão concordou com Efron, pesou-lhe o valor por ele estipulado, diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o presente, né, com o peso presente entre os mercadores. E aqui, olha, eu vou tornar a repetir. Se você não conhece nenhum rico na tua história, se não tem nenhum rico que você conhece, seja alguém perto de você, você vai ser esse rico. Se você está aqui nessa live agora, se você está ouvindo o que eu estou dizendo, porque, gente, Abraão era rico, riquíssimo, muito rico, poderosíssimo de rico. E quando eu venho para essa história aqui, eu só consigo pensar o quê? Abraão era um homem de Deus, um homem chamado, que já tinha muitas posses, mas o que, é que o Senhor fez? Em cada canto que ele passou, o Senhor foi abençoando ainda mais, o Senhor foi dando ainda mais para Abraão. E a terceira chave espiritual, se você já é abençoado, você vai ser muito, mas muito mais abençoado. Você vai ser muito, mas muito mais rico. Por quê? Porque a riqueza corre atrás de quem já é rico. As bênçãos correm atrás de quem já é abençoado. Então, se você não se sente rico, você precisa urgentemente cuidar da tua vida espiritual. Se você não se sente abençoado, você precisa cuidar da tua vida espiritual. Porque, minha irmã, meu irmão, se você ainda pensa que a riqueza não é para você, você ainda tem um problema espiritual muito forte enraizado no teu coração. A pessoa que diz que a riqueza não é para o servo de Deus, ela tem um problema espiritual que tem que ser tratado. Porque a Bíblia está me dizendo aqui, se Abraão era rico, Abraão, pai da fé, Abraão, a pessoa que nós podemos considerar como nosso pai de fé, era rico, por que, que nós seremos pobres? Por que, que nós vamos querer ser pobre? Não vou querer ser pobre aqui só porque pobre é ser legal, ser pobre é legal. Onde está escrito? Onde está escrito ser pobre é legal? Eu só quero aqui uma palavra na Bíblia. Onde é que está escrito? Se você é crente, vive o manual de fé e prática aqui, ó, a Bíblia. Eu quero que você me diga onde está escrito que ser pobre é ser legal. Não é, gente. A palavra de Deus diz: se você é crente no Senhor, se você é obediente ao Senhor, você vai comer o melhor da terra. E de cá, mais uma vez eu pergunto: o pobre ele come o melhor da terra?
Infelizmente, não. Mas, Raquel, que riqueza é essa? É dinheiro mesmo, é fortuna. Se você observar aqui a palavra, Abraão pagou por um campo para enterrar Sara. Abraão era riquíssimo. E se ele é o pai da fé, eu quero declarar na sua vida que você vai exercer a sua fé e você vai se tornar esse homem rico, essa mulher rica. E você não vai mendigar pão, e você não vai sofrer. Você não vai sofrer. Porque, gente, a riqueza, ela é um estado de espírito. Você decide ser rica. Você decide ser rico. Mas ela também é um estado espiritual. Eu acesso uma lei espiritual a respeito da riqueza. E eu tenho que decidir acessar essa lei espiritual. Quando você ora, você não vai mais orar, Senhor, me ajude a pagar meus boletos. Você vai orar, Senhor, me ajude a acessar essa riqueza que o Senhor já me deu. Me ajude a chegar nessa prosperidade que o Senhor já me entregou. Como filha de Deus, como filho de Deus, eu vou chegar nessa prosperidade, vou chegar nessa riqueza material também. Aí eu quero, mais uma vez aqui, Raquel, tu tá só no Velho Testamento, aquele povo era muito rico mesmo, né? Aquele povo ali era bonado de rico. Me mostra aí no Novo Testamento uma pessoa que era, vamos dizer, riquíssima, uma pessoa que vivia essa riqueza toda. Me mostra aí, mostra para mim, mostra para mim, mostra para mim. E vou mostrar para você. Uma mulher que era rica, que era tão rica que ela foi uma mulher muito abençoada, uma mulher que serviu, né? Ela serviu homens de Deus. E diz lá em Atos dos Apóstolos 16, 11. Diz assim, ó. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, da Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde estávamos a encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venha ficar na minha casa. E nos convenceu. E aqui eu vou grifar aqui uma parte, né? A parte temente no Senhor, ela era temente no Senhor, era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Essa mulher tinha dinheiro? Pouco não. Vendedora de tecido de púrpura. Sabe quem comprava tecido de púrpura naquela época? As mais ricas, as riquíssimas. Então essa mulher era rica, riquíssima. E aqui aquela outra chave espiritual. Se você não tem uma pessoa rica perto de você, você tem que ser essa pessoa rica. E se você não consegue enxergar, nenhuma pessoa rica e também não quer enxergar, você precisa acessar essa chave espiritual na sua vida e compreender que a riqueza é uma chave espiritual. A riqueza é um estado de espírito. E essa mulher aqui é do Novo Testamento. Então você não vai me dizer que essa mulher aqui, ela não gostava de ser rica. Por favor, pelo amor de Deus. Ou que Deus detestava a riqueza. Em nome de Jesus, Deus não detesta a riqueza. Uma vez que essa riqueza é adquirida com os princípios do Senhor, uma vez que essa riqueza é dada àqueles que temem o Senhor, àqueles que são justos no Senhor. Então, se você teme o Senhor, é justo no Senhor, é obediente ao Senhor, por que tu não vai ser rico em nome de Jesus? Tira da sua cabeça essa condição de pobreza.
A Lídia, ela era rica e riquíssima. E ela usou a sua casa para servir ao Senhor, para servir aqueles que eram missionários. Ou você acha que os missionários, eles saíam sem dinheiro, atravessando cidades, 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 países? Eles eram sustentados, era uma obra sustentada. E como é que sustentava isso, Raquel? Dinheiro. Chave espiritual financeira na vida de irmãos que compreendiam que o dinheiro não era só para eles, que o dinheiro era para abençoar o campo missionário, que o dinheiro era para servir a Deus, que o dinheiro não tem que parar em você. E aí é outra chave aqui que já passou das 3, mas eu vou dar a quarta. Você precisa ser uma pessoa que é generosa. A riqueza, ela está no coração do generoso. O generoso está no coração da riqueza. Os dois são um só. Por quê? Porque Deus, ele abençoa aquele que é generoso para jorrar na vida do outro. Se Deus tem uma obra missionária para fazer e só tiver você de rico, Deus vai usar você, os seus recursos, para abençoar aquela obra missionária. Então, pelo amor de Deus, não fala que a riqueza não é algo de Deus. Porque a riqueza com propósito, a riqueza que está enraizada no coração de Deus, essa sim é a riqueza que eu e você iremos acessar. Uma riqueza que não vai parar só em nós, uma riqueza que vai transbordar para além de nós. E agora que você já sabe, sinta-se rica, se vista dessa riqueza, se vista de algo maior, exponencial. Raquel, mas eu só quero ser missionária mesmo, não quero. Amém. Mas tu vai precisar de dinheiro, que seja teu ou que seja de alguém jorrando em ti. Então não escandalize a riqueza. Não escandalize os irmãos que querem ser ricos. Não me escandalize, que eu vou dizer para você aqui agora. Eu sou uma cristã, eu sou uma missionária, porque eu faço a obra de Deus, eu faço o do Senhor. E eu serei muito riquíssima, porque eu já sou rica no Senhor. Eu já tenho uma identidade espiritual da riqueza. E agora eu já acessei esse plano espiritual. Eu já acessei essa chave. E agora só falta o quê? O dinheiro. Só falta o dinheiro. Só falta a última coisa. Só falta a última coisa, porque tem muita gente que tem dinheiro e não é rico. Mas eu já sou. Então a última coisa para mim agora é o dinheiro, é o recurso. E se para você também essa é a última coisa, eu fico feliz, porque tá perto, tá chegando. Porque é a primeira coisa que você precisa para ser rico é se vestir dessa riqueza. A segunda coisa é esperar Deus enviar do céu aquilo que é o material, porque o espiritual já está no teu coração. Amém? Era isso que eu queria deixar para você hoje. Compartilhe esse vídeo se você chegou aqui, se você já é uma águia na minha empresa. Compartilhe esse vídeo para quem já é águia. Compartilhe esse vídeo para quem não é ainda. E venha se tornar uma águia. Por quê? Porque existe um caminho para essa riqueza. E é o quê? O trabalho. E é o quê? Um trabalho que pode te levar muito mais rápido a esse nível de riqueza que eu estou falando aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde você, sua casa, sua família e suas finanças e seus recursos estejam guardados também no Senhor.